Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Vamos ver de novo? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Glórias a Deus. Ora bem, a palavra de Deus, ela é para nossa instrução, né? Aqui dá uma narrativa, parece uma história, mas aqui Deus está mostrando para nós como Deus age. Então nós vemos aqui que ficou a terra 3 anos e meio sem chuva, né? Elias orou e Deus fechou o céu. Por que Deus fechou o céu, né, em resposta à oração de Daniel? Porque o povo abandonou a Deus, passaram, né, a cultuar, a adorar a Baal, né, por intervenção de Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, né? Então ela servia a outros deuses, né? E deuses não são demônios, né? Então o povo seguiu a ela, porque ela era a rainha, né? E Acabe fazia todas as vontades dela. Então Elias ora, né? Vocês sabem a história, que o culto foi restaurado ao único Deus verdadeiro. Então, ele diz, pessoal, o Deus, aquele que, se Baal for Deus, segue ele. Mas se o Senhor for Deus, segue o Senhor. Né? O Senhor não aceita adoração dividida. Adoração dividida. Então, aí vocês sabem o que foi feito. Ele falou, vocês fazem um altar, 400 profetas de Baal, né? E outros tantos de Aserá. Eles fizeram o altar deles, puseram um novilho, e Elias também fez o altar a Deus, né? Falou, já que tem que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, olha bem, as pessoas até hoje, né, têm uma adoração dividida, né? Eles não entenderam ainda que é o Senhor, é o Deus que se revela nas Escrituras, esse é o Deus verdadeiro, né? E muitos problemas têm acontecido, porque as pessoas, né, a grande maioria, voltam as costas para Deus e tem uma adoração dividida, fala em Deus, né? Clama a Deus, mas também invoca outros nomes, outras entidades, né? Vivem uma vida dividida, né? E Elias fala, por que vocês cocheiam entre 2 pensamentos? Né? Se Baal é Deus, fica com ele. Se o Senhor é Deus, fica com o Senhor. Mas não vem cochear entre 2 pensamentos. Não vem, né, querer, como diz na gíria, colocar os pés em 2 canoas, né? Se não afundar, não tem a outra, né? Então, servir a Deus com interesse de coração. E aqui, Elias, né, fala para Acabe, que era o rei, e fala para ele, fala assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha, como ele vai fazer uma afirmação dessa? Com que base ele tem para fazer essa afirmação? Porque ele havia orado e o céu foi fechado. Mas depois que o culto foi restaurado a Deus, que todos ficaram sabendo que o Deus verdadeiro respondeu com fogo e consumiu ali o altar que estava montado, o novilho, as pedras, a água, né? Para esse é Deus, né? É esse que responde com fogo. Então, na nossa vida, nós devemos também fazer assim, né? Que Deus que nós servimos? Qual é o Deus? A sua adoração é dividida? Você faz petição a várias entidades, a vários nomes, ou a Deus, né? Ao Senhor?
E Jesus falou, né? Jesus foi muito claro: tudo que pedis ao meu Pai em meu nome, eu farei. Mas por que continuam pedindo a outros deuses? Por que continuam invocando a outras entidades? Invoca o nome do Senhor. Né? Então, aqui, a terra estava 3 anos e meio sem chuva, e ele chega do rei e fala assim: aparelha o carro, desce, para que a chuva não atrapalhe o seu caminho, porque eu já ouço o ruído de grande chuva. Quer dizer, não tinha base lógica e nem visível nenhuma para ele fazer uma afirmação dessa. Essa afirmação, ela veio de uma fé. Ele liberou uma palavra. É isso que nós temos pregado, quando você libera palavras. O problema é que as pessoas preferem ver as coisas que estão acontecendo nas circunstâncias, no meio em que vivem, e ficam murmurando: não resolve, não tem jeito, olha bem o que está acontecendo. Não interessa o que está acontecendo. O que interessa é a sua fé no único Deus verdadeiro. Então a fé deles estava apoiada em Deus, e ele faz a afirmação. Davi também, quando ele foi degladiar com Golias, o que ele fala para Golias? Um rapazote, era um mocinho, e ele vai duelar com um homem experimentado na guerra. O que ele faz? Como ele age? Ele começou a agir? Não, ele começou a profetizar, ele começou a falar, ele começou a afirmar. Afirmar o quê? Por isso, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça e vou dar ela às bestas feras do campo. Como Davi ficou doido? Qual lógica que você está usando? Olha para o homem, A Bíblia faz questão de fazer uma descrição de Golias como um homem gigante, 2,99 m, quase 3 metros. Só o eixo, só a lança dele pesava 57 quilos, só a lança, E Davi, sendo um moço que não tinha como comparar em força humana com ele, Davi vem e profetiza: hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. E todos saberão que há Deus em Israel. Ali o que ele fez? Ele já invocou ao Senhor para a batalha. Ele já não está mais só. Aqui Elias também faz a afirmação: o céu limpo, 3 anos e meio sem chover, e ele fala: aparelha o carro, porque eu já ouço, Ele fala: porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha bem, como ele faz essa afirmação? Ele faz essa afirmação profetizando. É isso que nós devemos fazer na nossa vida, E não ficar com murmurações das coisas limitadoras que estão acontecendo, ou que nós estamos vendo, ou que vem contra nós. Não interessa. O que interessa é a hora que você libera a palavra falando conforme Deus. É isso que ele fez. Então, mas o que ele acaba de falar isso, que vai chover, mas o que ele faz? Diz aqui: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os seus joelhos, quer dizer, se encurvou, ficou na posição fetal, e ele diz ao moço: olha, sobe, olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada.
Quer dizer, né, os olhos carnais ali não podem ver. Né? Ele falou assim, não há nada, não há nada. Então lhe disse Elias, volta e assim por 7 vezes. Olha bem, coloca-se no lugar desse moço, o profeta orando com a cabeça entre os joelhos, né? Vai lá e olha na banda do mar, vê, olha para lá, o que você vê? Não tem nada não. Aí ele chega, não, Elias, não tem nada não. Volta de novo. Olha, não tem nada não. 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, 6ª vez, né? Olha bem, coloque-se no lugar. Eu falei assim, esse homem está louco. Esse homem não está batendo bem da cabeça, né? Ele já disse para o rei descer que vai chover. Ele já ouviu rumor de grande chuva, né? Esse homem está louco. Agora eu já subi lá 6 vezes e nada eu vi. E na 7ª, não tem nada não, mas se não, uma nuvem pequena, conforme a palma da mão do homem. Olha bem, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva não te detenha. Então, a vida de quem é espiritual, de quem compreende os princípios de Deus, mas não é qualquer Deus, é o único Deus. Qual Deus? Que se revela nas Escrituras. Ele fala quem ele é, né? O que ele faz, qual é a vontade dele. Esse é Deus, ele se revela nas Escrituras. Ele não é um Deus inventado, ele não é um Deus imaginário, ele não é um Deus conforme muita gente acha. Não há que se achar quem é Deus, nem o que ele faz, nem o que ele quer. Para nós conhecermos a Deus, examine as Escrituras. Foi isso que Jesus falou. Examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. As pessoas ficam inventando um Jesus que vem na imaginação deles, é fabricado, ou que as pessoas dizem, ou que religiões dizem. Você quer conhecer Jesus? Examine as Escrituras. Aí você vai saber, né, o que ele quer, qual que é a vontade dele, o que ele faz, o que ele pode fazer. Então, né, aí nós vemos aqui com Elias vem primeiro e profetiza, ele fala, ele libera a palavra, como Davi também liberou a palavra de vitória, a palavra do que ele ia fazer, e Deus vem para o campo de batalha e vai agir conforme a palavra do profeta. Mas a palavra do profeta é falada conforme a palavra de Deus, é falando como Deus, é falando conforme a vontade de Deus. Assim nós devemos fazer, assim nós devemos proceder. Não estou vendo nada, não está acontecendo nada, tem limitação, tem isso, tem aquilo. Isso são murmurações. Não olhe para as coisas que se veem, mas olhe para o alto, para as coisas que não se vê. Essa é a fé, é a certeza das coisas que se não vê. É isso. Então nós olhamos para aquilo que cremos, não para o que vemos, né? Porque o que nós vemos são passageiros, são coisas passageiras. Olhe para o alto, olhe para as coisas que não se veem, porque essas coisas são eternas. E que coisas são essas? Nós temos a palavra de Deus, e nós podemos e devemos falar e pronunciar conforme Deus. São um princípio, que até vitória da sua vida, passe a falar como Deus na terra. Aí os anjos vão executar o que você falou. Então,
aqui ele fala, ele profetiza uma pequena nuvem, né? Como a palma da mão de um homem. O que é uma pequena nuvem? Né? Este é um sinal, né? Então ali ele já recebe o sinal e fala que rapidamente o céu se enegreceu, né? E abundante chuva veio sobre a terra. E ele diz aqui: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, né? E a mão do Senhor veio sobre Elias. Aí fala assim que a mão dele, o Espírito de Deus veio sobre Elias, o qual cingiu os ombros, né? Cingir-se, eles usavam roupa mais larga, eles cingiam, traziam a roupa colada ao corpo e correu adiante de Acabe. Acabe estava num carro com cavalos, e Elias corre à frente dos cavalos. Ele correu mais do que os cavalos, porque o Espírito estava sobre ele, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está sobre a tua vida, você tem uma força, você tem uma disposição, você tem uma ação mental que vai muito além da capacidade do homem normal. Sansão, né? Ele chegou em Gaza, chegou na porta da cidade e pegou a porta, as duas folhas da porta, e sacudiu ali, arrancou as duas portas, as portas da cidade de Gaza, e subiu, andou 60 quilômetros subindo, né? Carregando a porta da cidade, e deixou ela lá só para humilhar o povo ali. Pensa bem o peso que devia ter a porta de uma cidade, porque eles faziam a porta resistente, porque tinham medo de ataque do inimigo, né? Então devia ter 15, 20 centímetros de largura, uma porta alta, tal, para dar passagem, né? Então o Espírito de Deus te dá acesso às coisas descomunais, às coisas que o homem natural não pode fazer. Então Davi derrota o gigante, Elias orou, o céu fechou, depois orou de novo, o céu se abriu, e depois ele é tomado pelo Espírito e ele corre à frente dos cavalos, e ele chega lá junto com Acabe, ele chega à frente de Acabe, 27 quilômetros correndo à frente dos cavalos. Então, olha bem, né? Deus confere a nós poderes sobrenaturais. E a palavra diz o seguinte: mas isso era com Elias, né? Elias era profeta, tal. Mas olha o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo 5, no capítulo 5, ele diz assim, no verso 17: Elias era homem semelhante a nós. Ele era o quê? Ele era um superdotado? Não, ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Olha bem, ele não era um super-homem, ele só usou princípios de fé. Ele tinha relacionamento com Deus, e ele teve acesso às coisas sobrenaturais, a um poder sobrenatural, e a palavra de Deus está nos ensinando a ter acesso a poderes sobrenatural, né? Isso advém com consagração a Deus, vida de oração e de intimidade com Deus, mas também crendo no poder de Deus. A palavra diz que se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, mas para nós ele é poder de Deus, né?
E a palavra diz o seguinte: errais, por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Então, Deus confere poder a homens, mulheres, consagrados a Ele, né? Todos aqueles que buscam o Senhor, acham o Senhor, Ele se deixa achar para aqueles que o buscam. Então, né, se você precisa de resposta, precisa de solução para coisas difíceis, né, então você tem acesso ao trono de Deus através de Jesus Cristo. E através de nós, Deus vai produzir resultados mirabolantes para a mente natural, o homem natural, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque eles são loucura. Então, a resposta que você precisa, a solução que você precisa, o que você necessita, está em Deus, está com Deus. E Deus aqui nos ensina, sempre nos ensinando através da palavra, como ter acesso e como fabricar as coisas sobrenaturais. Né? Eu cito muito aqui Daniel, né? O rei queria saber o sonho que ele sonhou e a sua interpretação. Falei assim: homem nenhum pode fazer isso. Todos foram de acordo ali. Homem nenhum pode fazer isso. Saber o sonho que o rei sonhou e a sua interpretação. Aí Daniel vai e ora. Ele foi buscar em Deus. E Deus deu a ele a visão do sonho que o rei sonhou. E ele chega para o rei e fala: ó rei, o que o rei quer, homem nem mortal nenhum pode resolver, mas há um Deus no céu que soluciona enigmas, casos difíceis, né? Esse Deus a quem eu sirvo aprova ele fazer conhecido ao rei o sonho do rei dele e a sua interpretação. Conclusão: que conclusão tiramos destas coisas? Que primeiro, vamos falar conforme Deus. As pessoas falam que a fé remove montanha. Não é verdade. O que remove montanha é primeiro você crer. Você crê na palavra de Deus? Aí depois que você crê na palavra de Deus, você vai falar conforme Deus. O que Jesus falou? Se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda e você disser a esse monte, sai daqui e planta-te no mar, isso será feito. O que nós devemos observar? Se nós falarmos, começa a profetizar, começa a falar sobre a sua vida, né? Fala que você é uma bênção, fala que você é cheio do Espírito Santo, e o mundo espiritual vai realizar aquilo que você falou crendo. Meu Deus, quantas chaves tem aqui, né? Quantas chaves tem aqui? Pode ver, quando as pessoas vão fazer algo, elas primeiro pensam como dar errado, ou então diz: e se der errado? Né? Não. Davi não falou: se, né? Se Deus me ajudar, eu vou cortar a sua cabeça. Não falou isso. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Elias não falou: se chover, Acabe. Ele não falou se. Ele falou: parei o teu carro, porque eu já ouço, já se ouve grande chuva. Então, meu irmão, eu já estou ouvindo vitórias, conquistas, mudanças na sua vida, na minha vida, por esta palavra. O Senhor nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Então eu vou falar conforme a palavra de Deus, e coisas sobrenaturais que nós necessitamos vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. São princípios. Deus age com princípios.
Agora, a mente das pessoas foram contaminadas como? Desde criança. Tinha a historinha da fada, né? Ela falava, a fada veio, qual desejo seu? Aí ela pegava a varinha, né? Já estava realizada. Não, com Deus não é assim. Aí fala assim, vem de cima, não. Tem princípios para nós percorrermos, para que Deus venha responder, venha agir e você ser surpreendido. Fala, eu orei, as coisas aconteceram, né? Aí eu fiz uma oração uma vez e até esqueci, né? As pessoas falam muito, até esqueci, de repente aquilo está acontecendo, né? Então, fale como Deus e vença. Agora, persista na oração. Fale crendo, né? E você vai experimentar a grandiosidade do poder de Deus sobre a tua vida, no nome santo de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, haja progresso sobre a tua vida, haja avanço sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém.